Olá, tudo bem? Me chamo Rodrigo, sou professor de Ciência da Natureza e da disciplina de Biologia. Bem, na aula de hoje, eu quero tratar um pouquinho com vocês a respeito das curvas epidemiológicas. Vamos ver como que era a previsão de uma curva se nada tivesse acontecido para a Covid-19, se nenhuma medida fosse feita, se fosse adotada. E vamos ver também por que do isolamento social. Por que a ideia de isolamento social? Porque ela é importante na previsão contra o Covid-19. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito das curvas epidemiológicas, como tem acontecido no Brasil, dos casos de Covid-19 no Brasil, em Minas, na cidade de Belo Horizonte, que é a capital do nosso estado, e também na cidade de Contagem. Então, vamos acompanhar e entender um pouquinho sobre essas questões. Bora lá? Bem, pessoal, nesse primeiro gráfico a gente observa que temos duas curvas. A primeira curva está em azul, ela é do número de pessoas doentes se não agirmos para retardar a propagação. O que significa isso? São aquelas pessoas que vão poder ficar doentes se a gente não fizer nenhuma medida de proteção, nenhuma medida de prevenção para impedir a propagação da Covid-19. Já a segunda curva, a que está em amarelo, ela mostra o que pode acontecer se a gente fizer medidas de contenção para impedir com que o vírus possa se espalhar mais rapidamente. Uma das medidas que foram adotadas é exatamente o isolamento social, onde somente as pessoas que têm alguma necessidade puderam sair de casa. As outras permaneciam em casa e saíam só em questões esporádicas para poder fazer alguma coisa, compras, ir ao supermercado, algo que seria extremamente necessário. A linha que passa, reparem que é uma linha do sistema de saúde, aquilo que o sistema de saúde consegue atender. Então, por esse motivo, a gente tenta impedir com que essa curva seja do nível azul. Por quê? Porque o sistema de saúde não conseguiria atender, nós teríamos grandes problemas e aí sim a saúde entraria em um caos, seria um número de mortes muito grande. Vamos acompanhar o próximo vídeo. Vamos agora observar uma animação. Nessa animação a gente vai perceber a oscilação dessa curva. Reparem que essa curva ela pode tender tanto de um lado para o outro. Se nós pararmos com as medidas de isolamento social, retornamos à curva inicial, a azul. Se a gente continuar fazendo isolamento social, a gente permanece na curva amarela. Temos agora a informação da curva de crescimento dos casos de Covid-19 no Brasil, que é esse gráfico que eu estou apresentando agora para vocês. Esse gráfico foi construído com informações publicadas pelo Ministério da Saúde todos os dias. Observem que a curva, independente dos números, eu não vou entrar nos detalhes de números aqui, valores, mas observem que no Brasil a gente já tem mais de 200 mil casos de Covid-19. As mortes elas ainda estão em um patamar abaixo de 10 mil, mas ainda é extremamente perigoso o que está acontecendo. Observem que a nossa curva ela continua em uma ascensão, ela está crescente, ela não estabilizou, ela não está decrescente. Temos que aguardar até o momento que essa curva vai começar a decrescer para flexibilizar as medidas de isolamento social. Antes disso é impossível. Vamos ver agora como está no estado de Minas Gerais? Esse gráfico agora mostra a situação no nosso estado, que é o estado de Minas Gerais. Aqui estão contabilizados todas as cidades do nosso estado, inclusive Contagem e Belo Horizonte, que a gente vai falar em específico daqui a pouco. Mas observem que a curva também continua numa situação ascendente, ou seja, ela está crescendo, ela não estabilizou, ela ainda corre o risco de aumentar. Também não dá para flexibilizar medidas de isolamento em nosso estado, exatamente por isso, ok? Temos agora o gráfico da cidade de Belo Horizonte, a capital do nosso estado. Observem que essa também continua numa situação crescente.
Os dados, às vezes, o gráfico pode parecer um pouco por causa da questão dos números. Então, assim, eu tentei mantê-los do mesmo tamanho para que fosse fácil de visualizar através desse canal, mas continua crescente. Um dado que, se vocês repararem, tem um salto aí que aconteceu por volta do dia 2 até o dia 6 de maio, porque parece que pelas informações que a gente obteve, houve um maior número de testagem. Por isso que deu esse número, esse salto aí, né, de casos, aumentou muito, foi um surto assim, mas foi somente por causa disso. A testagem ainda ela é muito abaixo do esperado e do desejável, mas reparem que o gráfico também está numa posição ascendente. Bom, agora a gente está observando o gráfico que mostra a situação em nossa cidade, a cidade de Contagem. A questão dos mortos em Contagem ainda está muito baixa, graças a Deus. Espero que não cresça, né? Não é um elogio. Nós temos só 3 mortes até agora em Contagem, que foram contabilizadas pela Covid-19. O número de casos também ainda está abaixo de 100, mas também é uma situação ascendente, ou seja, há um crescimento. Se esse crescimento continua até quando, a gente ainda não sabe. Há estudos dizendo que a situação no Brasil ele chegaria ao pico por volta do dia 8 de junho, mas esse pico ele vem sendo aí adiado já desde maio, por causa das questões de isolamento social. O isolamento social ele é extremamente importante para a gente não colapsar, ou seja, criar uma situação muito complexa para a situação da saúde pública, de não conseguir atender as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso vai arrastando um pouquinho os casos até o momento que haja uma estabilização dos casos no Brasil e essa curva comece a cair. Mas não temos outra saída. A melhor forma é a prevenção e continuar o isolamento social para que a gente não aumente muito os casos. Ok? Quando a gente fala de prevenção, uma das coisas que vem à nossa cabeça são o uso das máscaras, que estão começando a se popularizar. Ainda bem. Reparem agora nessa figura que mostra exatamente o motivo de usar máscaras, o motivo de sim, todos devem usar as máscaras. Repara na primeira situação, onde a gente tem um muito alto para contaminação, as pessoas estão sem máscara nenhuma. Então a contaminação ela vai acontecer de uma forma mais liberada. Repare se eu utilizar a máscara, mas uma pessoa que está contaminada não usar a máscara, a contaminação ela ainda continua muito alta. Agora, se a pessoa que está contaminada usar a máscara, ou seja, impedindo com que as suas partículas possam se disseminar com maior facilidade, e mesmo eu não usar, essa contaminação ela se diria como média. Ela ainda é possível, existe essa chance, mas ela acontece de uma forma menor do que seria sem o uso da máscara. Mas quando todos utilizam a máscara, isso facilita porque eu estou colocando uma barreira em mim que não tenho Covid-19, que não peguei, e aquela pessoa que está contaminada também de distribuir essas partículas no ar. Então isso é uma das maneiras mais apropriadas para se evitar essa contaminação, ok? Então por isso, use máscaras se você precisar sair de casa. Então, pessoal, espero que tenha contribuído com vocês para a gente possa compreender pelo menos um pouquinho a situação que a gente tem vivido agora com a pandemia da Covid-19, tá? Então não deixe, lembre-se do que a gente está falando aí, usem máscaras, lavem as mãos, evitem tocar o rosto de vocês para que não possa se contaminar e fique em casa. Se você puder ficar em casa, fique em casa, ok? Um grande abraço e até mais.